A quantidade de cenários que demonstram problemas na relação de posse e propriedade de imóveis é infinita. Na prestação de serviços de avaliação ou de perícias da esfera judicial, quando fizer parte de quesitos, nunca devemos relevar a preocupação de checar a regularidade desses documentos, nem que seja somente para conhecimento. A falta de consistência e regularidade nos documentos que forem apresentados na contratação de nossos serviços podem nos responsabilizar por danos citados no Código de Defesa do Consumidor, além de nos causar danos profissionais e financeiros. Esse assunto será abordado parcialmente nesse vídeo e em inúmeros outros, e sempre que tivermos oportunidade para afinar a nossa acuidade com as questões ilícitas ou espúrias que nossa atuação pode se deparar ao longo de nossas carreiras. Vamos entrar propriamente dito no assunto? Sejam urbanas ou rurais, cada avaliação tem suas peculiaridades, seu grau de dificuldade. Sei que em alguns momentos vou parecer repetitivo, mas é para reforçar detalhes desse tema. No caso dos urbanos, sejam residenciais, comerciais ou industriais, teremos quase sempre acesso prévio ao nome da rua, o número, o bairro e a cidade em sua grande maioria. Na zona rural, nós não temos essas facilidades e há o risco de armadilhas nesse segmento de trabalho e por isso devemos adotar todas as medidas de segurança ao nosso alcance. Alguns documentos denotam consistente posição jurídica. O georreferenciamento certificado pelo INCRA-CIGEF, o CAR, o ADA, que nos dão a ideia de destinação e uso das áreas do imóvel, a regularidade do CCIR e do ITR do imóvel, são documentos interessantes. Quais tipos de documento de propriedades poderemos encontrar com nossos clientes que demandam nossas avaliações? Direito de posse, cessão de direitos de posse, cessão de direitos hereditários, escrituras íntegras mais antigas, escrituras de desmembramento, onde as áreas desmembradas continuam com o mesmo nome da área maior, criando situações confusas, conflitantes, títulos do Estado, aqui no estado de Goiás é o IDAGO, documentos regulares com consistência jurídica, com regularidade na titularidade, com recibos dos recolhimentos dos tributos, têm uma boa procedência percebidos rapidamente. Em todas essas classes de títulos, poderemos nos deparar com inúmeros tipos de problemas. Alguns documentos poderão representar a titularidade de um imóvel, cujas pessoas podem não ter a posse dele, é só papel. Outros representarão somente o cenário da posse, mas sem a consistência jurídica da propriedade, ou seja, sem a titularidade. Há casos de documentos que, além da consistência jurídica frágil, não apresentam uma descrição fiel da real localização do imóvel. Nossa, mas é mosquito, hein? Não importa se a origem da contratação de seus serviços de perícia seja judicial, eu digo porque é preciso que haja uma conexão consistente entre o imóvel documentado no processo e aquele que irá vistoriar e criar uma base de informações necessárias para a elaboração de seu trabalho. É preciso investigar com profundidade a veracidade documental do imóvel a ser avaliado, pois é muito frequente a existência de documentos cujos imóveis rurais não existem. Para esses casos, uma avaliação de imóveis bem elaborada dará boa consistência jurídica à situação fragilizada do documento. É preciso cuidado. Há também casos de sobreposição de divisas por georreferenciamento. Enfim, uma quantidade incalculável de possíveis problemas na consistência dos documentos de posse de nossos contratantes. É preciso ter muito cuidado nesses casos. Peça uma cópia da certificação de georreferenciamento no INCRA-CIGEF, que é o Sistema de Gestão Fundiária do INCRA. A confirmação desse cenário com o profissional responsável pelo GEO é uma alternativa muito positiva. Conclusivamente, todo o texto do
o contexto do georreferenciamento só terá validade após registrado na matrícula do imóvel. Consequentemente, deverá constar na certidão a ser emitida pelo tabelionato de imóveis. Mas é possível usar somente as informações de certificação do INCRA-CIGEF no seu trabalho, citando o cenário em que os documentos se encontram. Em escrituras mais antigas, imóveis rurais descrevem o perímetro no parágrafo de características e confrontações com textos que beiram absurdos do tipo: a divisa começa na grota da nascente do córrego do Pindoca, seguindo no rumo 9 graus a nordeste por 2.600 metros até um pé de sucupira preta, e daí segue... Ora, essa descrição de limites e confrontações é fantasiosa, pois o pé de sucupira preto pode já não estar mais ali, e posso te afirmar, existem casos piores. Agora, em qualquer que seja a situação, o centro da questão que quero trazer para nossas reflexões é, primeiro, qual a certeza que você tem de que o imóvel que irá vistoriar é realmente o imóvel que deve ser avaliado e que figura no documento apresentado? Adote todas as providências ao seu alcance para determinar a qualidade documental do imóvel que irá avaliar. Em razão da demanda pela avaliação mercadológica de um imóvel rural ter origem judicial, é prenúncio de boa qualidade documental? Você pode dizer isso? Nem sempre. Desconfie e avalie a consistência jurídica dos documentos e registros. Converse informalmente com alguns vizinhos sobre o proprietário e o imóvel que irá avaliar, se houver fragilidade documental. É nossa obrigação, por imposição legal, obter do contratante de nossos serviços a declaração da finalidade da avaliação. Entretanto, se o contratante de seus serviços não for o proprietário, peça que ele declare também sua relação com o imóvel e busque a confirmação da resposta. Busque a informação do tempo em que o proprietário tem a posse do imóvel. Se for possível, comprove essa informação. Se não conseguir entrar no imóvel, use um drone na coleta de dados, imagens, mas considere se abster de elaborar uma avaliação com esse tipo de barreiras e impedimentos. Se a avaliação for oriunda da esfera judicial, após a sua nomeação como perito, você pode solicitar ajuda policial com a simples apresentação da documentação pertinente às autoridades policiais. Caso encontre dificuldade, comunique ao magistrado encarregado do caso para solicitar apoio policial e adentrar no imóvel e proceder à vistoria. Nas situações extrajudiciais, eu acho fundamental o contratante de nossos serviços responder ao questionário que sempre envio na fase de contratação. Esse questionário está disponível junto com o material didático aqui do treinamento. Se você foi contratado e de posse das respostas do questionário e dos documentos do imóvel, no meu caso eu passo a fase de checagem e comprovação das informações e consistência dos documentos. Se não tiver disponível entre os documentos, eu solicito uma certidão de inteiro teor atualizada. Não se esqueça de incluir essa despesa em seus honorários. Se as informações documentais do imóvel não forem consistentes, do tipo não foi georreferenciado, não registra nenhuma coordenada geográfica, nenhum marco georreferenciado do IBGE, eu contrato um escritório de projetos ambientais para encontrar a real localização do imóvel. Esses profissionais possuem aplicativos e ferramentas que os permitem determinar com mais segurança o perímetro e a real localização de imóveis rurais. Um estudo da cadeia dominial, para se encontrar o resultado, que nem sempre é positivo, não está descartado. Se houver dúvida consistente, decida pela contratação desse serviço. Quero dizer, o imóvel pode até não existir ou já ter sido integrado a outra área adjacente, como é o caso de um imóvel, de um documento que eu tenho comigo.
Clarifique o centro do problema e busque orientação jurídica para o caso de não se sentir confortável em levar adiante a execução dos serviços de avaliação. Não sei se você adota alguma providência antecipada à vistoria de um imóvel rural, mas é importante que seja planejada. Por isso, o rigor com as questões documentais. Considere como alternativa sanar algumas dúvidas com os vizinhos. Agora, se o imóvel já foi georreferenciado, o profissional que fez o serviço pode gerar um arquivo de extensão .kml ou .kmz. Ao pedir uma cópia, o profissional vai saber o que você está pedindo. Esses arquivos te permitem abrir o mapa do imóvel no site do Google Earth. Veja como é. Roda. Os arquivos KML ou KMZ são representados por um globo cinza e branco. Você clica nele 2 vezes, ele vai acionar o Google Earth. Aí vai aparecer a primeira etapa da propriedade com um manto cinza. Clica do lado direito do mouse, no centro dele, escolha Propriedades, Estilo e Cor, Sólido e Circunscrito, e escolhe a opção Circunscrito. Ele vai tirar dá OK, vai tirar essa parte cinza de cima e o mapa está pronto para ser utilizado, você visualizar a propriedade que você está trabalhando. Em seguida, vem a providência da comprovação que você realmente esteve vistoriando o imóvel correto. Eu uso o aplicativo para smartphones chamado Bússola Compass, da empresa Smart Tools, só para Android, não tem para iPhones. O aplicativo me permite registrar com fotos com coordenadas geográficas do local aonde estou. Daí eu aproveito para fotografar junto comigo o meu anfitrião e a pessoa que me guiou na visita ao imóvel. Seja rigoroso com essa questão, pois, como citei já em outro vídeo, há casos de negação de imóveis terem sido vistoriados com o intuito de fundamentar uma avaliação. Um outro aplicativo muito interessante é o Fields Area Misery, que esse tem para Android e iPhone. Com esse é possível você marcar o ponto de sua localização em um mapa por satélite ou ainda esboçar o perímetro do imóvel vistoriado. Experimente, que é muito interessante. Caso seu envolvimento de trabalho seja oriundo da esfera judicial, leia integralmente os quesitos de maneira a te permitir se posicionar sobre os quais sejam de sua atribuição legal, pois certamente algumas pegadinhas estarão entre os quesitos. Desse modo, seu trabalho poderá reunir o máximo de informações que possam subsidiar o magistrado a adotar o adequado posicionamento processual. Entenda que quanto mais contribuir imparcialmente no que compete e no que te compete opinar, seu trabalho cumprirá o seu objetivo. Eu sou Jorge Santana e tem mais vídeos a caminho. Até lá!